Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é um assunto bem comum aí nos concursos, que são os marcadores discursivos no inglês, né? E a gente vai estar vendo aí a função de cada um deles, quem são eles, para que servem, tá bom? E aí a gente poderia dizer que eles são chamados de linking words, né? Com essa resposta, a gente já diz muito sobre ele, que eles são o quê? Palavras que conectam, né? Esses marcadores, eles vão conectar, ligar um termo ao outro, né? Ele é muito importante aí na construção de frases, textos, em todo momento aí de algum discurso é utilizado um marcador, né? Então vocês vão aí observar aí no longo dos exercícios que logo enviarei para vocês, e vocês vão ver que a quantidade, né, de marcadores que a gente tem em textos, em charge, é muito comum aí no uso do inglês e até mesmo, no caso, no português também, tá bom? Bom, os marcadores discursivos, né? Eles são frequentemente representados por conjunções. São termos utilizados para ligar orações e ideias, indicando como elas se relacionam. Ou seja, eles servem para mostrar uma relação de tempo, causa, adição, contraste, entre outros, entre as sentenças e parágrafos. Então, a gente tem várias ideias aí, né, de adição, de contraste, de exemplos, e tudo aí uma forma da gente utilizar os marcadores discursivos. Para os que gostam de gramática, a maioria dos marcadores discursivos são as conjunções e algumas outras locuções. Aqui há uma pequena lista do que expressam algumas dessas ideias. Use-a na próxima vez que for ler um texto e preste atenção em como as palavras e expressões são usadas. Tenho certeza que vocês já viram em pelo menos aqui 95% desses marcadores na língua inglesa. Vamos lá? O primeiro marcador é o de adição, né? Como o próprio nome já diz, você vai adicionar, acrescentar uma informação. Nós temos o and, que é o e, o furthermore, in adjunction, to, moreover, besides. Tudo isso é um além disso, também indica adição, né? As well as, tanto quanto. As to, as well, é o também. Both, and, é o tanto quanto. Not only, but also, não só, como também. Então, todas essas palavrinhas que eu falei com vocês são as de adição, ok? Os marcadores de adição. Olha um exemplo. She is very poor. In addition, she doesn't like to work. Então, nós temos uma frase onde diz o quê? Que ela é muito pobre. Nesse in addiction, o que a gente poderia dizer? Além disso, ela não gosta de trabalhar, ou seja, uma consequência, né? Seria estranho se ela fosse rica, né? Se ela não gosta de trabalhar, como ela vai ter dinheiro? Ou, melhor dizendo, se ela não trabalha, como ter dinheiro, não é verdade? Então, nós temos aqui o in addition, que indica uma adição, ok? Contraste, como o próprio nome já diz, vai indicar algo contra, ok? Uma negação, poderíamos dizer assim em outras palavras. Por exemplo, but, que é o mas de adversativa, tá bom? Que é o mas sem o i. O however, yet e nevertheless, que é o entretanto, porém. Temos o although e through, que é o embora. Despite, in spite of, que é o apesar de. O rather than, instead of, é em vez de. O on the other hand, por outro lado. O while, enquanto. Whereas, temos ao passo que. E o still, assim, ou melhor, ainda assim.
Exemplo, at first John didn't want to go to the meeting. Later, however, he decided to go. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, né, o John ele não queria ir ao encontro, mas depois, ou melhor, entretanto, o que aconteceu? Ele decidiu ir. Então, no começo ele não quis, porém ele foi depois, tá bom? Temos aí um contraste. Causa e consequência. Temos o so. So é o assim, therefore, portanto, thus, logo, consequently, consequentemente, size, visto que, because, o porquê, ou por causa de. Lembrando que temos o why, mas o why é o porquê de pergunta, ok? Seja o porquê de pergunta de início, de final de frase, de meio, não tem problema. E o because é sempre para a resposta, ok? No inglês são apenas os dois porquê, um para pergunta e o outro para resposta. Bem diferente aí, né, do português que temos 4, né? No inglês são 2. E o so that, que é o a fim de que. Vamos ver os exemplos? O primeiro exemplo é o de causa. I did it because they asked me to do it. Então, eu fiz isso por quê? Porque eles disseram para eu fazer. Então, foi a causa que eu fiz determinada coisa. Um exemplo de consequência. It was raining, therefore we decided to stay at home. Então, estava o quê? Chovendo. Portanto, nós decidimos ficar em casa. É uma consequência. Devido à chuva, não iremos mais sair. Devido à chuva, não iremos mais à praia, ok? De tempo. De tempo, acreditei que é bem tranquilo, né? Temos aí o first, que é em primeiro lugar, o second, em segundo lugar, o then, que é o então, next, que é o próximo, finally, finalmente, formerly, anteriormente, nowadays, atualmente, ou hoje em dia, poderíamos traduzir assim também. Afterwards é o posteriormente. E temos também o until, que é o até. Vamos ver os exemplos? Ou melhor, o exemplo. It was raining when we arrived. He sang as he worked. I will tell you as soon as I know. Então, o que a gente observa aqui? Que estava o quê? Chovendo quando nós chegamos. E ele, o que ele fez? Ele cantou, certo? E depois, o que aconteceu? Eu irei o quê? Falar com vocês em breve do que eu sei. Ou seja, na verdade, se vocês pararem para pensar esse de tempo, ele está vindo uma ação atrás da outra, né? Primeiro estava chovendo, quando nós chegamos, está indicando tempo. Aqui indica que ele cantou e aqui que trabalhou. Duas ações, né? Aqui eu vou dizer, assim quando eu o quê? Souber, também indica tempo, ok? Exemplificação, ou seja, vai dar exemplos. For example, for instance, que é por exemplo, ok? Traduzindo, ambos. Temos o such as, que é tal ou tais como. Like, que é o como, ok? Por exemplo, tem uma expressão bem comum no inglês que é o look like, né? Que é o se parecer com alguém. That is, isso é. In other words, em outras palavras. In particular, em particular. Tudo exemplos de exemplificação. Por exemplo, many great men have risen for poverty. Lincoln and Edison, for example. Então, muitos, né, dos grandes homens, eles o quê? Eles saíram da pobreza, como o Lincoln e o Edison, por exemplo, ok? Conclusão, né? Vamos aí da ideia final. Temos o in short, em suma, bem comum. In conclusion, concluindo. In sum up, para terminar. Vamos ver o example. The techniques discussed are available.
Each chapter is supported by a well-selected bibliography. In short, this is an interesting and clearly written textbook for geographic teachers. Então, nós podemos dizer o quê? Que as técnicas discutidas são variáveis. E esse capítulo, ele é apoiado pelo quê? Por uma boa biografia. Em suma, nós podemos ver que é o quê? Que é um livro interessante e claro, escrito para professores de geografia. Então, nós concluímos que este livro é para os professores de geografia. Com um in short, em suma, vamos resumir, ok? ênfase. Como que a gente dá ênfase? Podemos utilizar o as a matter of fact. Então, de fato, actually, realmente ou na verdade. E o exemplo é I think everybody likes him. In fact, I am quite sure. Então, na verdade, vamos fazer aí a tradução. Eu acho o quê? Que todos gostam dele. No fato, eu tenho certeza. Ou seja, olha a ênfase, né? De fato. Com certeza, pessoal. Todos gostam dele. Comparação. In the same way, da mesma forma. Likewise, igualmente. Similarly, ou correspondently. Da mesma forma. Example. Some have little power to do good. And have likewise little strength to resist evil. Então, podemos dizer que alguns têm pouco poder para fazer o quê? O bem. Igualmente, têm pouca força para resistir o mal. Então, olhem só a comparação de um termo ao outro termo. Igualmente, ok? Sequência. Aí são fatos ocorrendo um atrás do outro, né? First, primeiro, second, segundo, next, próximo. Example, first, I must finish this work. Second, I must go to school and meet my husband there. Então, primeiro, eu devo fazer o quê, pessoal? Finalizar o meu trabalho. Depois, eu devo ir aonde? À escola e encontrar com meu esposo lá. Observem a sequência de fatos, ok? Concessão. Vamos ver? Even through, eu apesar de. All through, ou through, eu apesar. Despite this, apesar disso. Example. Even though they are so poor, they are always dressed neatly. Então, podemos dizer o quê? Que apesar deles serem tão pobres, eles sempre estão vestidos de uma forma o quê? Caprichosa. Ok? Então, tem um fato, mas apesar daquilo, tem um resultado positivo. Ok? Uma maneira, a maneira como algo é feito. As ou how é o como. As if, até parece. As through, como se. Vamos ao example? Why is he dressed as a woman? Porque ele está vestido como uma mulher, ou seja, a maneira como ele está vestindo. Por quê? Condição. Condição é o if. E se, é muito comum esse, né? Tem um unless, a menos que. O whether, se, as long as, é o enquanto. As long as, contanto que. So long as, melhor dizendo, contanto que. On condition that, na condição de. In case, em caso. Vamos ao example? Don't know whether she will be able to come. Então, não sabemos o que? Se ela estará permitida para vir, né? Se ela vai ser capaz de vir, ok? É uma condição. Temos ali o whether, se.
o propósito, né? A finalidade. So that, de modo. In order that, para que. Vamos ao exemplo? Speak clearly, so that they may understand you. Então, fale o que? Claramente. Então, eles entenderão você, né? Então, temos aí o que? Um propósito. Você precisa falar claramente para que você seja compreendido, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui a nossa frasezinha, como de costume, que diz: We are what we believe we are. Então, nós somos o que acreditamos que somos, né? Então, acreditem em vocês, continuem nessa força, que vocês são capazes e vão conseguir aí as metas e objetivos de vocês. Não tenho dúvidas quanto a isso, tá bom? Acredite primeiro em você. Vamos ao nosso exercício. Bye!